dia, paz do Senhor Jesus a todos. Vamos para a reflexão bíblica dessa manhã, encontrada em Romanos capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Vamos estar falando sobre esperança. Então, um tema tão atual. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela esta fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Até o versículo de número 5. Estamos diante de uma carta magna, estamos diante de uma carta da Lei Áurea, estamos diante da carta da liberdade, e que, se Deus permitir, nossas reflexões bíblicas, essas manhãs de domingo, vamos estar falando sobre esta carta, a carta de Romanos. E nesse texto, é um texto que fala sobre esperança. Capítulo 1 de Romanos, Paulo se direciona aos pagãos e mostra aos pagãos a dificuldade que eles têm e a distância que eles têm devido ao pecado de estar servindo a Deus. Capítulo de número 2, Paulo fala também dos moralistas, daqueles que estão bem próximos de Deus e de repente eles não estão sabendo agarrar essa oportunidade e também se encontraram distante de Deus, se encontram distante de Deus. No capítulo 3, ele já escreve esse grave problema. No versículo número 23, ele fala assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão distantes da glória de Deus. E o que fazer para que essas pessoas voltem a ter esperança, voltem a ter comunhão para com Deus, sendo que o pecado ele é universal? Capítulo de número 4, Paulo nos dá um exemplo glorioso acerca de alguém que conseguiu alcançar essa gloriosa esperança. E ele é o nosso pai na fé. Ele se chama Abraão. Abraão, ele foi alguém que foi chamado por Deus. E ele nos dá um exemplo glorioso de alguém que tem esperança. E naquele chamado, Deus não prometeu muita coisa a ele, não é? E ele conseguiu mostrar alguns adjetivos lindos, né? Ele conseguiu sair de casa e ir para uma terra distante da sua família, e para um lugar que ele não sabia onde era, quem era, que Deus ainda iria mostrar para ele, e ele não desobedeceu à voz de Deus. Ele não pensou duas vezes, ele largou tudo e seguiu essa caminhada em uma esperança gloriosa de alcançar as promessas de Deus. E o que é interessante, meus queridos irmãos e amigos ouvintes da palavra de Deus, é que em nenhum momento Abraão questionou. Teve um local bíblico em que diz que ele estava na terra prometida, pisou na terra prometida e nunca questionou a Deus se aquela terra que ele estava, que ele tinha pisado, era a terra que Deus tinha prometido para ele, a terra que emanava leite
e mel. Ele nunca questionou isso de Deus. Por quê? Porque ele tinha uma gloriosa esperança. E o que é esperança? Esperança é esperar aquilo que se planta. Não é esperar o inesperado. Porque tem pessoas que plantam coisas ruins e querem colher coisas boas. E a lei da semeadura não permite isso. Mas a grande maioria das pessoas, elas têm esperanças de dias melhores e querem viver de forma digna, de maneira digna. E como é que eu faço para viver de maneira digna em um mundo tão cruel? O mundo da época de Abraão não era diferente dos nossos. O que eu quero dizer é que essa esperança, ela traz bons frutos. Ela traz bons frutos. No capítulo de número 5, o capítulo que nós lemos, fala justamente disso, de alguém para obter esperança. Ele foi justificado numa fé que ele tinha, numa crença gloriosa que ele tinha. E o que é justificação por fé? Qual o conceito de justificação por fé nas palavras desta carta magna que Paulo escreve? E ele tinha uma esperança gloriosa de chegar em Roma, mas ele, tão ansioso, envia essa carta por Febe antes até mesmo de chegar a Roma. E essa carta, ele é um tratado teológico para todas as igrejas do mundo, um tratado doutrinário, um tratado libertador para todas as igrejas do mundo. E o que é justificação por fé? Dando o exemplo de Abraão, alguém que é justificado por fé é alguém que recebeu de Deus a carta de alforria. É alguém que foi escolhido por Deus e é detentor de uma promessa gloriosa. E de repente, Deus paga essa conta para essa pessoa, para que essa pessoa possa alcançar os presentes, as dádivas de Deus. Que justificação por fé é essa? Essa esperança gloriosa que Abraão tinha era de alcançar uma terra que emanava leite e mel. Era de alcançar promessas extraordinárias da parte de Deus. E é o que ele tem para mim e é o que ele tem para você. Essa esperança gloriosa que nós temos de alcançar de Deus o ápice de suas promessas. E você que é cristão, você que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e tem como regra de vida fazer o bem, buscar o bem, seguir a paz com todos e agora se encontra sem esperança, o que eu quero dizer? Se volte para Deus, se volte para as promessas que Ele tem para com a tua vida e não retroceda dessa caminhada, porque justificação por fé é a partir do momento que você creu nele e na esperança de dias melhores se entregou para ele e de repente está vivendo tempos difíceis. E eu quero te dizer nessa manhã que para você alcançar a tríade desta esperança gloriosa, o ápice dessa esperança gloriosa, passa-se por 3 momentos. E 3 momentos que não são muito legais, mas que são necessários. Em resumo, a justificação por fé é como o batismo nas águas. Não se aceita a fé cristã hoje e amanhã desiste dela, a não ser que você nunca aceitou a fé cristã. Não tem aquele diálogo de dizer, não, hoje a pessoa é cristã, de repente ele já está fazendo coisas que não deveriam fazer, e aí ele tem que aceitar a fé cristã novamente. Isso é um conceito teologicamente errado e que Paulo, nessa carta, ele nos ensina isso. Uma vez que você foi justificado por fé, você alcançou a graça salvadora. Você está com a esperança gloriosa de receber a recompensa disso. E quando eu peco, como é que eu faço? Não é? Quando o povo de Israel pecou, e Deus mandou aquelas serpentes abrasadoras para matar o povo, porque o povo tinha pecado e o pecado mata. E de repente Moisés ora a Deus, pede a Deus, e aí
Deus orienta Moisés para que viesse colocar uma haste grande e o povo, quando pecasse, olhasse para aquela haste. Aquela haste é a tipologia de Cristo. Uma vez você aceitou Jesus, eternamente você será cristão, a não ser que você não tenha aceitado. E o que eu faço quando eu pecar? É se voltar para Deus, é se voltar para Jesus, é reconhecer que você errou. E aí, mesmo pagando as consequências do seu erro, porque Deus não se deixa escarnecer, mas você já está automaticamente reconciliado com Deus, viu? Então, a justificação por fé, nesse conceito aqui, nessa carta teológica aqui, é uma única vez. Às vezes que eu desfiz a aliança com Deus, é só me voltar e eu dei o exemplo, e Deus, de bom grado, vai te aceitar, vai te perdoar, e você vai conseguir tendo essa esperança gloriosa de receber as promessas de Deus, não só lá, mas também aqui na terra. E qual é a tríade de alguém que é justificado por fé, que quer alcançar o ápice dessa esperança no exemplo de Abraão? Primeiro, nós lemos o texto que se passa por tribulação. O que é tribulação? São adversidades para você ter uma esperança concreta, uma esperança firme, o ápice da tua esperança. Primeiro você vai passar por tribulação, por adversidades, por lutas. Não é que Deus queira que isso aconteça, mas o ser humano parece que só cresce em meio às adversidades. Quantas e quantas adversidades Abraão passou na sua trajetória para alcançar o ápice da sua fé, o ápice da sua esperança gloriosa. Não foi mesmo? Conosco não é diferente. Precisamos passar por tribulação. Por que a tribulação? Porque a tribulação, ela produz o segundo fruto glorioso do ápice da esperança. Ela produz a paciência. E nos dias atuais, em um mundo imediatista, em que a gente vive hoje querendo estar 100 anos na frente, temos que entender que Deus não cria filhos enjeitados. E eu gosto desse termo, eu gosto muito desse termo e uso ele muito. Deus primeiro permite que venhamos ser provados. Deus primeiro permite que venhamos ser tentados muitas vezes, para depois Ele nos dar aquilo que Ele prometeu que viesse nos dar. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, e ele fala uma das qualificações do obreiro e dá o exemplo de alguém que, uma das qualificações é justamente essa, a paciência. E ele dá o exemplo do lavrador. Fica tranquilo, Timóteo, porque o lavrador é o primeiro que planta, ele é o que planta, mas também ele é o primeiro que colhe. Vale a pena termos paciência, vale a pena aguardarmos ansiosamente as promessas de Deus nas nossas vidas, e Ele é fiel, Ele vai cumprir. Pode ter certeza, essa tribulação que você está passando, essa adversidade que nós estamos passando, é para produzir paciência. Louvado e agradecido é o nome de Jesus para todo sempre. Por que a paciência? A paciência, ela produz experiência. A experiência é um caráter de alguém que é maduro. E aqui nesse contexto eu quero dizer a você que experiência não é idade, porque tem muita gente que chega aos 100 anos de idade e diz de repente: meu filho, eu sou experiente, eu já passei por tantas coisas, e de repente essa pessoa não passou por nada porque ela não se permitiu passar por nada. Experiência não é necessariamente idade. Tem pessoas novas que já viveram coisas que um senhor de 100 anos não conseguiram viver, porque Deus não permitiu que ele viesse passar por tantas tribulações, para que ele viesse obter paciência, para que ele viesse ter experiência de vida. E para que essa experiência de vida, meus queridos? Para que a gente, quando passar por outras e outras adversidades, não perder a nossa esperança,
para a gente também, ao ver outro passar por outras adversidades, dizer: calma, filho, eu já passei por isso, vale a pena esperar, Deus é fiel, o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, louvado é o nome do Senhor. Então, experiência não é necessariamente idade. Se permita ser uma pessoa experiente, se permita passar pelo crivo do nosso Deus. Quando a prova vier, quando a tribulação vier, se permita ter paciência, não se desespere, não se desespere, não questione a Deus a prova, mas aprenda na prova. E aí você vai se tornar uma pessoa experiente, vai ser bom para você e vai ser bom para as pessoas que o cercam, e você vai estar ajudando muitas e muitas pessoas. E a experiência ela produz a esperança. Louvado e engrandecido é o santo nome de Jesus para todo sempre. Essa esperança gloriosa, ninguém tira dos nossos corações, no versículo de número 5. Por quê? Porque o amor de Deus já está inundado. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Justificado por fé, temos paz com Deus. De repente, tribulação, paciência, experiência, e aí uma esperança madura, o ápice daquilo que ora estamos aguardando da parte de Deus, de repente alcançamos e não estava nem tão distante. Exemplo disso, nós temos o do nosso amigo Cornélio, alguém que era piedoso, alguém que era temente a Deus, ele e toda a sua família, ele fazia isso na esperança de que, quem sabe, Deus estava vendo. E também aquilo já estava inundado dentro do seu coração, aquela semente boa que ele estava plantando. E de repente alguém que era pagão, alguém que era gentil, alguém que não tinha esperança nenhuma de alcançar essa promessa gloriosa, que é de ter Cristo na sua casa, Deus se revela em um sonho a ele e pede para que ele vá atrás de Pedro, mande seus empregados atrás de Pedro, e de repente tem um banquete, e aí Deus já está trabalhando com Pedro lá em um sonho, e aquilo que ele não, quem sabe, esperava de maneira prática, de maneira visível, ele já estava plantando para que ele viesse, está alcançando. A bênção chegou na sua casa, e aquela bênção foi gloriosa. E aquele testemunho de Cornélio em Atos 10 é o conceito mais amplo de uma esperança, que Deus possa falar melhor aos nossos corações, e que a esperança de aguardar as promessas deles possa estar inundando o meu e o teu coração, que não venhamos desistir da nossa caminhada, da nossa trajetória. Vamos fazer como Cornélio, continuar plantando coisas boas, que Deus, ao seu tempo, Ele vai vir e vai colher o que estamos plantando. E se uma semente boa, ela vai produzir frutos bons, e Deus está vendo, e Deus vai te dar a recompensa, e Deus vai nos dar a recompensa. Além do mais, fazer coisa boa, isso inunda o nosso coração, não precisa nem de recompensa da parte de Deus, porque glorioso é ter essa esperança gloriosa de estarmos fazendo algo extraordinário para alcançar pessoas. Louvado e engrandecido é o santo nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Esta é a reflexão bíblica desta manhã. Dias de esperança, dia de esperança, momentos de esperança, horas de esperança, que possa estar inundando as nossas vidas, inundando o nosso coração, em nome de Jesus.